O silêncio era a única melodia que a estação Antártica Delta conhecia. Um manto gelado que engolia qualquer som, qualquer vida. Longe de tudo, enterrada sob camadas de gelo e esquecimento, a base científica tornara-se um mausoléu de mistérios. A última comunicação vinda de lá, um áudio fragmentado e perturbador, ecoava nos corredores da agência de comunicação. Uma prova fantasmagórica do que um dia fora uma equipe de pesquisa vibrante. Era um sussurro enigmático de vozes tensas, palavras quebradas que se dissolviam no ar polar, sugerindo não apenas um acidente, mas um horror indizível que se alastrava pelas entranhas da estação. Foi nesse cenário de desolação que o Dr. Elias Vance entrou em cena. Especialista em comunicações, sua mente brilhante era, no entanto, assombrada por um erro passado, uma falha catastrófica que custara vidas e o mergulhara em uma busca incessante por redenção. Agora, a Estação Delta representava sua última chance de expiar seus deméritos, de encontrar verdade onde outros viam apenas o fim. A equipe original, a doutora Lena Petrova, líder carismática, mas complexa. O Dr. Ben Carter, geólogo de reputação impecável. E Sofia Mendes, a técnica de suporte que mantinha tudo funcionando, havia desaparecido sem deixar rastros, e o áudio era a única pista. Elias mergulhou na análise do som. Cada ruído estático, cada fragmento de voz era dissecado com a precisão de um cirurgião. O que inicialmente parecia ser apenas o ruído branco da Antártica, começou a revelar camadas de vozes alteradas, picos de frequência que não deveriam existir. Era como se o próprio ar da estação estivesse gritando. Havia uma tensão palpável nas vozes, um medo que transcendia a mera preocupação com o clima. Algo mais profundo, mais sinistro, havia acontecido ali. A designação para investigar o desaparecimento veio rapidamente. A jornada até a Estação Delta foi uma travessia por um deserto branco e implacável. Ao chegar, Elias encontrou um cenário de desolação. A estação estava intacta em sua estrutura, mas deserta, como se todos tivessem evaporado no ar gélido. Equipamentos estavam danificados de formas estranhas, não por falhas mecânicas, mas como se tivessem sido brutalmente manipulados. Registros de dados corrompidos, sistemas de segurança violados, tudo apontava para um evento caótico e violento. Em meio ao caos, Elias fez uma descoberta crucial: o diário pessoal de Sofia Mendes. Escondido sob uma pilha de mapas geológicos rasgados, o pequeno caderno continha anotações meticulosas. Sofia, aparentemente, havia testemunhado eventos estranhos muito antes do incidente final. Ela escrevia sobre mudanças no comportamento da doutora Petrova, sobre uma crescente paranoia e uma obsessão com algo que jazia sob o gelo. Enquanto Elias explorava os corredores silenciosos da estação, uma sensação inquietante começou a envolvê-lo. Não estava sozinho. Sons inexplicáveis, um arrastar distante, um sussurro que parecia vir do próprio gelo, faziam com que cada nervo em seu corpo se contraísse. Flashbacks vívidos de seu erro passado o assaltavam, a culpa reacendendo-se, a necessidade de sucesso na missão se tornando mais desesperada. O áudio, reproduzido repetidamente, começou a revelar novos segredos. Fragmentos de discussão interna, não apenas um evento externo, tornaram-se audíveis através do ruído. As vozes da doutora Petrova e do Dr. Carter pareciam em desacordo, uma discórdia crescendo no coração da equipe. O diário de Sofia confirmou a suspeita. Ela mencionava que a doutora Petrova agia de forma errática e paranoica, obcecada por uma anomalia geológica que haviam descoberto. Então, no meio de uma das passagens mais distorcidas do áudio, Elias detectou algo impossível, algo que o fez gelar até os ossos. Uma voz, quase um espectro, parecia emergir do ruído, direcionada especificamente a ele. Traição, sussurrava, algo que não deveria ter sido despertado. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A mensagem oculta, um sussurro espectral emergindo do ruído branco do áudio, ressoava na mente de Elias, um eco gelado em seu crânio. Traição, algo que não deveria ter sido despertado. A voz estranhamente familiar o impulsionou para uma área da estação que ele ainda não havia explorado. Uma seção restrita marcada nos mapas como
Pesquisa Geológica Avançada. O acesso estava bloqueado por um painel de segurança danificado, mas com suas habilidades em eletrônica, Elias conseguiu reativá-lo, revelando um laboratório improvisado e caótico. Dentro, a verdade começou a se desdobrar. Pilhas de dados, amostras de rocha exóticas e diagramas complexos cobriam as mesas. Não eram as pesquisas oficiais da Estação Delta. Eram os estudos não autorizados da Doutora Petrova sobre uma anomalia geológica mencionada brevemente no Diário de Sofia. Petrova estava obcecada. As anotações rabiscadas nas margens dos relatórios revelavam uma crença febril de que a anomalia continha uma forma de vida ou energia desconhecida, algo primordial e adormecido sob o gelo. Elias sentia o peso da desconfiança. Desconfiança em relação à equipe desaparecida, que parecia ter mergulhado em uma loucura coletiva, e a culpa de seu próprio passado, que o assombrava a cada passo. A estação parecia reagir à sua presença, como um organismo vivo despertado. As luzes piscavam intermitentemente. Portas se fechavam com um baque surdo quando ele passava, e uma sensação de frio extremo, inexplicável mesmo para a Antártica, penetrava seus ossos. Era como se a própria estrutura da base estivesse tentando afastá-lo, ou talvez prendê-lo. O Diário de Sofia, que Elias manuseava com luvas, revelava mais do que apenas a obsessão de Petrova. Havia menções a um crescente atrito entre a Doutora Petrova e o Dr. Ben Carter. Sofia descrevia Carter como uma figura manipuladora, sempre sussurrando aos ouvidos de Petrova, incitando-a a continuar suas pesquisas perigosas, aprofundando sua obsessão. No início, Elias descartou isso como inveja profissional, mas a insistência de Sofia nas anotações trazia um tom de urgência e medo. Na busca por mais evidências, Elias tentou restaurar os registros de vídeo de segurança da estação. A maioria estava corrompida, mas com paciência e habilidade, ele conseguiu recuperar alguns frames. As imagens eram chocantes. A equipe Delta estava dividida. Petrova e Carter, os rostos contorcidos em fúria, discutiam acaloradamente perto do local da anomalia, um brilho estranho emanando do chão. Sofia aparecia ao fundo, os olhos arregalados de terror, tentando intervir em vão. A atmosfera era de um barril de pólvora prestes a explodir. A intuição de Sofia sobre Carter começou a se solidificar em uma verdade fria e inegável. Elias encontrou arquivos de dados criptografados em um terminal escondido no laboratório de Petrova. Com um esforço considerável, ele os decifrou. Eram comunicações secretas. Carter estava enviando dados sobre a anomalia e as pesquisas de Petrova para uma corporação rival, uma que tinha um histórico sombrio de exploração de recursos e tecnologias perigosas. Ele estava usando a obsessão de Petrova para seus próprios fins, traindo a confiança de toda a equipe. Enquanto a verdade se revelava, a temperatura dentro da estação despencava ainda mais, o hálito de Elias formando nuvens densas no ar. A presença que ele sentia se intensificava, uma sensação opressora de desespero e raiva que parecia emanar do próprio gelo. Foi então que, em uma das últimas salas do laboratório, ele encontrou um segundo áudio. Mais fragmentado que o primeiro, quase inaudível, mas com um esforço concentrado, ele conseguiu distinguir a voz de Carter, agora em pânico, seguida por um grito agudo da Doutora Petrova. O som cortou o ar gélido como uma faca. Ao lado do áudio, escondido sob uma laje solta do piso, Elias encontrou um compartimento secreto. Dentro, um dispositivo de gravação secundário, pequeno e robusto, projetado para resistir a condições extremas. Com mãos trêmulas, ele o ativou. Um trecho claro do áudio final começou a ser reproduzido. A voz da Doutora Petrova, embargada pelo que parecia ser uma mistura de fúria e desespero, gritou uma única palavra que ecoou pelos corredores silenciosos da Estação Delta, congelando o sangue de Elias. Vingança! O grito final, vingança! Ecoou na mente de Elias uma reverberação da fúria e desespero da Doutora Petrova. Com o dispositivo de gravação secundário em suas mãos, ele se retirou para a segurança relativa de seu módulo, determinado a desvendar a verdade completa. A estação agora parecia um túmulo gelado, cada rangido e gemido do metal sob a pressão do frio amplificando o suspense.
Elias reproduziu o áudio completo do dispositivo secundário. A gravação começou com o som abafado de uma discussão. A voz da Dra. Petrova, inicialmente controlada, mas carregada de uma raiva contida, confrontou Ben Carter. Ela o acusava de traição, de usar a pesquisa da anomalia para seus próprios fins nefastos. Carter, por sua vez, tentou inicialmente negar, mas a intensidade da acusação de Petrova o forçou a confessar. Sua voz, agora clara no áudio, revelava uma frieza calculista. Ele admitiu ter manipulado Petrova, incitando sua obsessão. A anomalia, explicou Carter, não era uma forma de vida, mas um eco psíquico, uma entidade energética que amplificava as emoções negativas de quem a cercava. Ele via nela o potencial para um projeto de controle mental em larga escala, um poder incalculável para a corporação rival que o financiava. A revelação de Carter transformou a raiva de Petrova em um desespero gélido. Ela percebeu que havia sido uma marionete, sua paixão científica distorcida para fins perversos. No áudio, ouvia-se a anomalia reagir à explosão de emoções negativas, um zumbido crescente, quase um lamento. O medo de Sofia e a fúria de Petrova alimentavam a entidade. Em um ato final de desespero e uma vingança amarga contra Carter, Petrova anunciou sua intenção de destruir a anomalia, de impedi-la de cair nas mãos erradas. Ela se lançou em direção à fonte e o áudio capturou o som de um estrondo, seguido pelo grito final de Petrova, um som que não era apenas dor, mas também uma aceitação sombria de seu destino. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, quebrado apenas pelo zumbido persistente da anomalia. Elias, agora ciente da verdade, sentiu um arrepio que não vinha do frio antártico. A presença na estação, os sons e as sensações eram o resquício da anomalia, alimentada pelo desespero, pela raiva e pela traição da equipe Delta. Ele percebeu que a anomalia não havia desaparecido, apenas ficado dormente, esperando ser despertada novamente. Ele tinha que agir. Era uma corrida contra o tempo, não apenas para desativar a anomalia, mas também para combater sua própria influência psíquica, que tentava reviver seus erros passados, suas culpas, suas falhas. Com seu conhecimento em comunicações, Elias começou a trabalhar. Ele sabia que destruir a anomalia era impossível. Ela era uma força da natureza, um eco primordial. Mas ele poderia silenciá-la. Ele construiu um transmissor improvisado, sintonizando-o em uma frequência específica que, ele esperava, pudesse acalmar ou neutralizar o campo psíquico da anomalia. Horas de trabalho frenético se seguiram, enquanto a estação parecia se rebelar contra ele. As luzes piscando, o frio se intensificando, sussurros fantasmagóricos ecoando em sua mente. Finalmente, com um último ajuste, Elias ativou o transmissor. Uma onda de energia sutil, quase imperceptível, varreu a estação. O zumbido da anomalia diminuiu, as luzes se estabilizaram e o frio opressor recuou. A presença se dissipou, deixando apenas o vazio gelado da estação. Ele havia conseguido. A anomalia estava silenciada, não destruída, mas inofensiva. Com as evidências em mãos, o diário de Sofia, o dispositivo de gravação, os dados da traição de Carter, Elias enviou uma mensagem final para o mundo. Não era um pedido de resgate, mas um relatório. Uma revelação da verdade sobre a Estação Delta e os perigos da manipulação da mente humana e da natureza. Ele conseguiu escapar da estação, deixando para trás o mistério, mas levando consigo a verdade. Elias retornou, não como um herói glorioso, mas como alguém que havia encontrado a redenção através da verdade. O destino de Ben Carter e da corporação rival seria selado pelas evidências que Elias havia trazido. Evidências que expunham sua ganância e manipulação. A Antártica, com suas vastas extensões de gelo e segredos ocultos, permaneceu um local de mistério. Mas o eco da Estação Delta finalmente encontrou a paz. Um silêncio restaurado que prometia que, por enquanto, os ecos da traição e do desespero estavam adormecidos.